Olá, sou Nariga e nesse vídeo eu vou instalar e configurar o libvirt, onde o mesmo será usado para instalar e configurar um ambiente com o Foreman, usando os Smart Proxies distribuídos. Então aqui eu tenho uma máquina recentemente instalada com o CentOS 7, respondendo pelo IP 192.168.111.252. Opa, tem que limpar o cache da SSH. Trocar a chave com ele já. Vejam, ele está recentemente instalado, não tem nada nele. Duas partições, né? Uma partição com 50 GB e o barra home com 400 GB. Então eu vou instalar o libvirt nele, que tem uma documentação rápida de como instalar o libvirt. Sistema CentOS, virtualização, install. Então vejam, instalando, QEMU, libvirt. Depois tem a configuração da bridge, criação de máquina virtual, algumas operações básicas, como iniciar a máquina virtual, desligar, instalação do Spice Server para acessar o console da máquina, pode ser Spice ou pode ser o VNC. Bom, mas eu não vou fazer tudo isso aqui manualmente. Tem aqui a minha documentação, que são scripts mesmo, que para instalar o libvirt. Vejam, isso funciona tanto para Debian Ubuntu quanto para CentOS. Então vamos lá no servidor, vou instalar o Git e o Vim. Deixa eu aproveitar, copiar o repositório. Git clone. Vamos acessar libvirt. Então é esse script aqui, bash. Vou rodar com "-x". Beleza, deixa ele rodando aí. Vamos pegar uma ISO do CentOS. Vou fazer desde o zero. Vou acessar outra console aqui no próprio servidor. Geralmente as imagens ficam em /var, lib. Ainda não criou. Bom, vou deixar aqui no root. wget. Vamos ver que algumas configurações já foram aplicadas, que no caso essa configuração aqui do listem_tls igual a 0, listem_tls tcp, essas aqui são aplicadas dentro do arquivo de configuração do libvirt para permitir o acesso remoto ao libvirt. Bom, vejam que ele habilitou o libvirt, restartou, desabilitou o firewall, parou o faro, desabilitou. Então vamos acessar o libvirt a partir do virt manager. Esse virt manager é usado para conectar em servidores com o libvirt. Então tem que criar uma conexão aqui usando o usuário root, apontando para o IP 252. Aí já tem algum resumo da máquina, 16 GB de memória. Aqui já tem uma network já criada. Tem esse P aqui. Esse P deve aparecer aqui. Não, ainda não. Provavelmente eu vou ter que botar a máquina para esse P aparecer. Mas antes, vou limpar essa rede aqui que não vou precisar. Vou limpar esse storage também, que na verdade é uma pasta dentro do servidor. E aqui no network eu vou criar uma bridge apontando para a primeira placa, onde está associado o IP da minha rede. Então, adicionar, aqui tem vários tipos, no caso bridge. Vou dar o nome de BR0, falar para startar no boot, ativar agora, e vai ser uma bridge da ENP1S0, finish.
Então aqui ele está falando que ele vai alterar os arquivos de configuração de rede. No caso, ifcfg, n. Então ele vai alterar esse arquivo aqui. Ele está avisando. Vou dar um yes. Alterou. Veja que ele ainda não fez alteração no sistema mesmo. Aqui a ISO do CentOS já fez, completou o download. Vou levar ela lá para... Vou deixar ela aqui por enquanto. Vou reiniciar o sistema. Aí já voltou. O servidor já está em pé. Vou conectar novamente. E vou criar 3 storage dentro dele. Então aqui no storage vou criar um apontando para um storage para disks, que vai ser aonde vai receber os discos das máquinas virtuais. E eu vou colocar ele dentro de /home, porque lembra que não temos espaço suficiente no raiz. Então vou colocar ele dentro do /home. Finish. Vou adicionar um storage para templates. Vou deixar lá mesmo. E um storage para ISOs. Que no caso eu vou levar essa ISO que está aqui, do CentOS, /var, libvirt, images, ISOs. É aqui que ele cria templates e ISOs. Sync para garantir. Ok, então estamos, deixa eu ver, estamos com a bridge já configurada, já com os storages configurados. Agora falta criar uma rede local. Vou dar o nome de local. Ela vai ser uma rede totalmente isolada. Finish. PAS. Ele deve ter criado essa virt aqui, ó. Para cada rede que ele cria aqui, ele adiciona 2 placas de rede virtuais no host físico. Então vamos criar uma máquina virtual e instalar o CentOS. Vou instalar a partir de uma ISO. Vou apontar o caminho da ISO. Genérico. Aqui vou colocar 2 GB. Aqui eu vou forçar para criar um HD, um disco local. Vou dar o nome de template. E vou deixar com o formato QCAL2 e a capacidade de 20 GB. Finish. Seleciono ele para carregar. O nome da máquina vai ser template. Então ele vai estar na rede que é associada a BR0. E eu vou marcar essa opção para fazer umas configurações antes de ele iniciar a máquina virtual. Que vai ser mudar o drive de IDE para VirtIO e também o drive da placa de rede para VirtIO. Esses drives de VirtIO, ele é usado para melhorar a virtualização entre a máquina que está sendo virtualizada e o host físico. É a chamada paravirtualização. Então aqui eu vou deixar tudo padrão, a instalação do CentOS, para ter um template mais próximo do default possível. Aqui só vou marcar o time zone de São Paulo. Particionamento vou deixar automático. E vou marcar para ele pegar um IP. Pegar um IP da minha rede. Lembra final 127. É só começar a instalação. Deixar o usuário root configurado com uma senha super forte. Tem umas configurações que eu costumo fazer no template do sistema operacional, que no caso são... Deixa eu pegar aqui. Devo ter isso guardado em algum script que eu fiz. Essa configuração aqui de DNS para o SSH e um update
install. Ele é um pacote para ajudar na virtualização, ajudar na para-virtualização, que é o qemu-guest, algo assim. É esse aqui, qemu-guest-agent. E depois, clean all history, não sei. Bom, é essa configuração que eu costumo fazer. Depois de instalado, costumo usar um comando do libvirt, que é o virt sparse. Quando terminar a instalação do CentOS, ele vai ficar com o disco salvo com o tamanho de 20 GB. Porém, a instalação do CentOS não tem 20 GB, ele vai ter no máximo 2 GB. Então, para remover esse espaço em branco do arquivo de disco, é usado esse comando aqui com o parâmetro "-convert", que vou usar o keycal 2. Vou usar esse parâmetro aqui. Também vou usar o parâmetro de "-tmp" e vou apontar para home. Porque ele vai ler todo o disco e vai salvar o conteúdo do disco em um arquivo, em uma pasta TMP. Como aqui no servidor a gente não tem espaço suficiente no raiz, então eu vou usar a pasta temporária /home. Deixa eu guardar esse comandinho aqui também. Bom, como dica também, aproveitar o tempo aqui, o Virt Manager ele é instalado com o comando yum-install Virt Manager, no caso do CentOS. Iria rodar somente esse comando, yum-install Virt Manager, que ele ia instalar somente a interface gráfica para conexão com o KVM. Para o Debian e o Ubuntu, quando eu rodo a apt install virt manager, ele instala também como dependência o servidor do KVM, o servidor do libvirt. Então, o processo seria instalar o virt manager via apt e depois remover o pacote libvirt-bin, que daí ele removeria o servidor do KVM e deixaria somente o virt manager instalado, que é o caso meu aqui. Só tenho o Virt Manager instalado no meu desktop e não tenho o libvirt-bin. Bom, aqui terminou a instalação do CentOS. Vai ser a única vez que eu vou fazer a instalação do CentOS. Só deixa eu ter certeza que o IP dele é o final 127, né? 168, 127, 27, certo? Reiniciar. Parou de pingar. Tá demorando muito, hein? Aí, foi só o tempo de logar nele. Então, eu não vou fazer pelo console, vou fazer por aqui, que é mais prático, né? Então, os comandos já deixei salvo. Tá atualizando o sistema. Isso aí, acabou. Vamos dar uma olhada dentro do arquivo do SSH. Esse parâmetro aqui tem que estar como null. Ele força com que os logs do SSH seja gravado com o domínio, o hostname da máquina que está sendo acessada. Então, se, por exemplo, não tiver configurado o DNS na estrutura, na rede, aí ele espera dar timeout no DNS para daí fazer o acesso no SSH. Então, para agilizar, a gente desabilita esse parâmetro, que daí ele nem procura pelo DNS e cai direto no SSH da máquina. Vamos desligar ela, que ela já está pronta, nosso template. Daí aqui, desloguei, né, no servidor. Lá na pasta do libvirt, images, se bem que ele está em home disks, né? Então, vou usar aquele comando lá. Primeiro vamos ver aqui, ó, ls -lh. Olha lá, ele está com tamanho de 21 GB esse arquivo. E após esse comando, ele vai tirar todo o conteúdo em branco
do disco e vai deixar o arquivo com o tamanho de 2 GB no máximo. Origem, e vou mandar para o destino, que vai ser images templates CentOS. Esse comando aqui, pelo menos até um ano atrás, ele costumava usar muito processamento e memória da máquina. Então, não aconselho usar esse comando em servidor em produção, em servidor de produção. Enquanto esse processo está sendo realizado, dá uma breve explicação de como eu vou fazer para subir as máquinas do Foreman. Então, o Foreman, eu vou subir ele com, deixa eu ver no script aqui, na minha documentação. Eu vou subir ele com 1, 2, 3, 4, 5 máquinas. Eu vou usar esse template, copiar ele para dentro da pasta disks aqui, cada um com o nome, por exemplo, faço uma cópia desse arquivo aqui, para aqui dentro, para dentro dessa pasta aqui, com o nome foreman.local. Aí faço outra cópia desse arquivo, para aqui dentro, com o nome de, sei lá, vamos ver aqui, ó, dns.local. Então eu vou usar o mesmo arquivo de disco para criar as máquinas virtuais. E assim eu não preciso ficar instalando o CentOS. E depois eu vou usar esse próprio arquivo de disco aqui para configurar o template do Foreman, usado para criar máquinas virtuais a partir do Foreman usando templates. Então, eu tenho aqui na configuração do ambiente do Foreman, eu tenho a minha rede que eu estou conectada, que está o meu desktop nesse momento, que essa rede é 111. O Foreman vai ficar configurado nessa rede, certo? Então ele vai ter esse IP e vai ter este hostname. Aí lá embaixo, começando aqui, eu vou ter uma máquina de DHCP, onde ele vai ter um IP na minha rede, que está esse desktop, e também vai ter um IP em uma rede local do Foreman, que vai ser esse endereçamento aqui, ó, 22. Vou usar um /28 para isso, que vão ser 15 ou 14 IPs. Vejam que eu vou liberar o range de IP para essa rede a partir do IP 2 até o final 10. Como DHCP, eu vou entregar o DNS que vem dessa variável aqui, que fica configurado no servidor DNS, que vai receber o IP final 14 da rede local do Foreman. E vou entregar também como DHCP o que tiver nessa variável, que vai ser o IP da rede interna da máquina DHCP. E vai ser configurado na segunda placa. Então, só lembrando, tem uma máquina de Foreman Server, e tem um Smart Proxy para DHCP. Aí depois será configurada uma máquina com serviço somente de DNS, com o nome de dns.local, o IP final 14. O serviço do DNS vai estar funcionando somente na ETH0, que nesse caso, nessa máquina, só vai ter uma placa de rede mesmo. A zona vai ser local. Aqui tem a configuração do DNS reverso e aqui do DNS forward, que é um DHCP na minha rede local, no desktop. Aí tem uma máquina somente para TFTP, que vai ser configurada no IP final 13 da rede do Foreman, e também uma máquina somente para Puppet. Nesse caso do Puppet, eu vou ter uma máquina para Puppet CA, que vai ficar no próprio Foreman, e uma máquina para Puppet Master, que é onde fica os templates e os manifestos do Puppet. Então a estrutura vai ter 5 máquinas distribuídas. Eu poderia também separar o serviço de banco também, que fica no Foreman, mas não vejo muita necessidade. No caso, ele usa o banco PostgreSQL. Então, para a instalação do Foreman, vai ser usado o script server_foreman, que é essa configuração aqui, essa instalação, ela tem na documentação do Foreman. Fica aqui, ó. Que aqui eu tenho um Foreman server
E eu posso separar os serviços do Foreman, cada um em uma máquina chamada de Smart Proxy. Que vejam lá, serviço DHCP, TFTP, DNS, PUBT-CA, PUBT. E posso ligar também o Foreman em tecnologias de cloud computing e tecnologias de virtualização, como o VMware, libvirt, o OVirt também. Então, aqui na instalação, veja, posso instalar o Foreman em todos os sistemas operacionais. Ó. Então, nesse caso aqui, estou usando a instalação para o CentOS. Então, ele vai instalar o repositório do Puppet, que a instalação do Foreman ela é feita toda em Puppet. Então, ele dá a opção de usar o Puppet 4 ou o Puppet na versão 3. Nesse caso, eu estou usando a versão 4 mesmo. Instalo o EPEL e instalo o repositório do Foreman. E depois, com esse comando, ele instala as ferramentas usadas para a instalação do Foreman. Então, no caso, após tudo instalado, apenas rodar o comando Foreman Installer. Por padrão, ele já configura o Foreman e mais um Foreman Smart Proxy na mesma máquina, onde o Foreman Smart Proxy vai ter o serviço de Puppet e de Puppet Master e mais um serviço de log, que tem todos os Smart Proxy do Foreman. Só que como na nossa instalação, na minha instalação aqui eu vou estar separando o Puppet Master da máquina do Foreman, então a instalação vai ficar assim, ó, Foreman Installer, aí eu habilito o Compute Resource libvirt, desabilito o TFTP e desabilito o Smart Proxy para Puppet. Então esses parâmetros aqui seriam parâmetros que ele seriam por padrão já na instalação do Foreman. Então se eu não desabilitar ou habilitar, por exemplo, se eu passar somente Foreman Installer, ele não vai instalar o recurso do libvirt, ele vai habilitar o TFTP no Smart Proxy e também vai instalar o Puppet Master. Aí depois eu paro o Firewall, desabilito o Firewall e aqui tem um comandinho via linha de comando já de gerenciamento do Foreman. No caso, vou deixar para explicar mais depois. Vamos ver o tamanho do disco, então. ls-lh. Olha lá, ele ficou com um tamanho de 1 GB e 300. Agora, então, posso até remover a máquina virtual, que eu não vou precisar mais dela. Bom, vou deixar criado, então, a máquina do Foreman. Não, antes eu tenho que fazer a cópia. cp/home disks. Vou dar o nome de foreman.local, que é o formato que o Foreman usa para criar as máquinas virtuais. Ele vai sempre criar as máquinas virtuais com o nome da máquina virtual, ponto domínio, traço, disco 1 ou disco 2, o Foreman faz assim. Então eu vou seguir o padrão dele. Traço, disk 1. Vou deixar um sync já aqui rodando. Enquanto isso, vou criar a máquina do Foreman. Importar disco. Vou usar o disco do Foreman. Eu acabei de fazer a cópia. Vou usar 3 GB na máquina. 2 CPU. Vou dar o nome da máquina de foreman.local. Vou marcar para customizar a máquina antes de ligar. Disco eu vou mudar para VirtIO. Aplicar. E a placa de rede também VirtIO. Aplicar. Vamos acessar o DHCP da minha rede local. Certo? Então, temos que criar mais 4 máquinas, né? Mas eu não vou fazer isso manualmente, porque acaba dando muito trabalho. Aqui eu tenho um script para fazer isso, que é esse script aqui. Então é isso, ele vai ver se tem o disco do Foreman. Como tem o disco do Foreman, tem a máquina virtual, ele não vai criar. No caso da DHCP ele não encontrou, então ele está fazendo. Vamos dar uma olhada no disco, no script aqui. Libvirt aqui. O comando para criar a máquina virtual via linha de comando é esse aqui, ó, virt install. Aí eu passo o nome
do servidor, da máquina virtual, a quantidade de vCPU, configuração de network, já falo que o modelo vai ser VirtIO, aponto qual vai ser o disco, que esse disco eu já crio aqui em cima, copio, falo que a forma de acessar o console vai ser via SPICE, o modelo do sistema operacional vai ser Linux, a variação via variação Red Hat. Então aqui terminou, list, eu consigo ver as máquinas, aqui tenho todas as máquinas, e aqui eu já tenho o IP de todas as máquinas que pegou. Vou fazer na minha máquina mesmo. Vou criar uma variável, que eu não vou fazer todas as máquinas na mão. Então aqui eu já tenho a lista já de todas as máquinas. Vou fazer um for para fazer a configuração dessas máquinas. VMs for i in. Vou fazer a cópia da minha chave para lá. Vou ficar digitando senha toda hora. Root. Tá encontrando várias máquinas aqui na minha. Com preguiça de ficar vendo máquina por máquina, então eu vou limpar tudo e vou fazer de novo. Aí. Então é isso. Vou parar esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito grande. Então o que acontece? Como é que vai ficar? Atualmente eu tenho as 5 máquinas configuradas, cada uma em um desses IPs da minha rede local. Eu vou entrar em máquina por máquina depois, configurar o IP referente ao endereçamento que está aqui. Então vou pegar a máquina do Foreman, que provavelmente vai ser a primeira aqui. Vou configurar com esse IP. Depois a próxima do DHCP, que vou configurar com esse IP. Aí DNS, TFTP e o Puppet. Mas isso fica para o próximo vídeo, porque senão vai ficar muito grande esse.